Então a segunda lei é a correspondência. Então existe uma correspondência entre os diferentes planos da manifestação, físico, mental e espiritual. Aquela máxima que a gente conhece, assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora, assim como é no pequeno é no grande. Tá? Então eu estou em uma coisa que eu não estou entendendo. Você pode, pela correspondência, fazer relações. A correspondência tem que ser dentro da natureza, dentro das leis da natureza. Como é que isso funciona na natureza? Que a natureza é a maneira de entender a vida. Então tudo porque essa expressão do todo, ela aparece para nós como? Na natureza. É a expressão mais completa e mais fiel disso, para a gente se relacionar e entender como funciona isso, esse todo. E através dessas correspondências eu consigo entender, por exemplo, como é dentro é fora. Sei lá, eu acho que eu precisaria ter mais dinheiro, eu ter, sei lá, um relacionamento melhor. Tanto faz o que cada um quer, vender mais, tá? Por que eu não estou vendendo? Por que eu não estou tendo isso? Porque dentro, o que você sente dentro, o seu ambiente mental não corresponde a isso. Como é que eu vou saber qual é meu ambiente mental? Ele é um reflexo, ele corresponde à tua vida. Pô, mas meu ambiente mental tá assim, que droga. Tá assim, que droga. Então significa o quê? Tem algo para mudar aí. Eu posso olhar para áreas da minha vida e dizer, essa aqui tá uma porcaria. Bom, aí teu ambiente mental precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. Correspondência, como é dentro é fora. E dá para aplicar em tudo isso, gente. O cliente que está vindo para mim é ruim. É ruim porque ele tem um padrão de cliente. Se você olhar, parece que tem um padrão de cliente que a gente atrai, né? Correspondência, também faz parte. É como a gente falou, eu tenho um ambiente mental de medo, eu tenho um ambiente mental de sacrifício, de esforço, de dificuldade, eu tenho um ambiente mental de que vai dar tudo certo. E isso vai atrair o tipo de cliente que vem para mim. Também influencia. Tenho um ambiente mental de insegurança, de que eu não mereço. Essas coisas atraem. E como é que eu vou saber como é que está meu ambiente mental? O que está vindo? Como é que está? Essa leitura por correspondência. E a gente pode entender isso numa aplicação pessoal, né? Mas também dá para entender as leis universais e aplicar ela na vida, né? Porque como é que funciona os relacionamentos? Eu vou ter que entender um pouco melhor sobre essas 7 leis e fazer as correspondências. Por isso que a gente está estudando isso. Como é que funciona a comunicação com o meu cliente, ou seja lá o que for, qualquer coisa. Através da compreensão dessas leis, buscando correspondências da natureza, a gente vai conseguir entender como isso funciona. Entendendo como isso funciona, eu tenho um método, uma maneira de aplicar na minha vida. Então, isso sugere o quê? Que todo o universo ele é conectado, ele é unificado. Ou seja, você está dentro do todo, da mente universal, e conectado com tudo. Tá? Então, se a gente consegue entender isso e produzir uma vibração nesse sentido, eu consigo me concentrar naquilo que eu quero e atrair isso, me conectar. Porque se eu estou conectado com tudo e com todo e com todos, o meu estado mental, o meu ambiente mental, vai atrair coisas correspondentes a isso. E eu posso, mudando isso, atrair as soluções que eu quero para a minha vida, para o meu negócio, para o meu trabalho, para tudo mais. Se eu não estou conseguindo fazer isso, não estou atraindo, é porque eu não estou conseguindo chegar nesse estado mental. Você percebe que daí o trabalho muda, além do trabalho externo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, também tem um trabalho interno de perceber que vibe que eu estou, que ambiente mental que eu estou. E a correlação ela se aplica a todos os níveis de existência, desde o microcosmos, átomos, células, até o macrocosmos, planetas e galáxias. Como é no pequeno e no grande. Se você parar e olhar hoje, a ciência está demonstrando muitas coisas assim que os antigos já falavam, mas é interessante isso, né? Mas se você olhar o movimento de um átomo, ele é exatamente igual ao movimento de um universo, de uma galáxia. É igual. O infinitamente pequeno corresponde ao infinitamente grande. Isso já é uma demonstração interessante desse princípio de correspondência. E bem concreta, né? A correspondência em nossa vida. Vamos ver se a gente consegue achar coisas aqui. A compreensão das leis universais, um dos pontos, né? Porque por essa correlação, por essa relação, por essa correspondência, né? E por essa unificação que existe, a gente pode compreender as leis do universo. Como elas funcionam, como elas operam. Então, eu não entendo um negócio... eu não entendo como é que funciona, sei lá, a justiça. Platão fez um livro sobre isso, a República. Estavam discutindo lá sobre a justiça, o que é justo e o que não é justo. Não conseguiram encontrar isso no ser humano. Como é que vão fazer então? Então vamos procurar isso na cidade, pegar uma correspondência maior.
Se a gente encontrar como isso surge na sociedade, a gente pode trazer para o pessoal, para o humano. E daí fizeram lá todo um diálogo em cima do livro da República, lá, que seria a sociedade ideal para aplicar e viver de acordo com a justiça. Porque estavam buscando entender a justiça. Então, através da correspondência, a gente pode fazer essas coisas. Coisas que eu não entendo em mim, eu busco fora, vou ampliando e observando isso, né? Pode aplicar essas relações com o teu estado físico, né? A tua disposição, o teu estado emocional, o teu estado mental, são correspondências. Se você parar para olhar, é muito comum a gente pensar uma coisa, querer algo diferente, emocional, e fazer uma que não tem nada a ver. Ação. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço não correspondem. Quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço não correspondem, o resultado o que é? Ruim. Não alcanço aquilo que eu quero, eu estou indo outra coisa. Então esse é o primeiro alinhamento, a primeira correspondência, talvez que a gente tem que buscar em nós, né? Alinhar o pensar, o sentir e o agir. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, é o que eu falei agora, antecipei. É a relação entre essa correspondência entre pensamentos, emoções e sentimentos, né? Isso também é interessante, que permite a gente identificar padrões de comportamento, né? Padrões de crenças, de coisas que eu acredito. Porque daí eu consigo até me deparar com coisas que eu acredito, que eu acho que são verdades e descobrir que não são. Simplesmente são barreiras que eu coloco para mim mesmo. Porque a gente fala superar limitações. O que é superar uma limitação? É superar uma coisa que eu acredito que está errada. Eu acredito que é assim e não é assim. Eu tenho que mudar isso. Aí eu vou superar uma limitação. É um esforço mais interno do que externo. Só que a gente passa por toda uma trabalheira fora para descobrir isso. Para achar isso. Através dessas correspondências entre pensamento, sentimento e emoção, eu posso chegar nisso um pouco mais rápido. Que eu posso identificar padrões. Tal situação, minha tendência é essa. Você começa a ver um padrão. Começa a ver tendências. É uma tendência que não é boa. Bom, agora tem que começar a fazer algo para mudar essa reação, essa tendência. Interpretação de símbolos e analogias. Pela correspondência você também consegue entender melhor isso. Porque tudo na vida é simbólico, tá, pessoal? Quando a gente vê lá, por exemplo, a sincronicidade é como você vai ler a vida, como a vida se relaciona com você, como é que você vai entender os sinais que a vida está te trazendo. É tudo simbólico, é por símbolos. Se você pegar a cultura antiga, eu gosto bastante disso, né? As mitologias, o que são os mitos? Os mitos são símbolos de como funciona o quê? A nossa psique. Que para a nossa psique, o mito é uma realidade. Aí você tem um minotauro lá que está lá devorando gente. Cara, tem problemas na tua vida que estão te devorando, é igual. Psicologicamente é uma realidade. Se tem uma medusa lá que você olha e te paralisa, congela, petrifica. O que te faz parar? O que te trava? É a tua medusa. Psicologicamente é uma realidade, então, mas é simbólica. E às vezes estudando esses mitos, a gente pode aprender a lidar com essas realidades psicológicas que acontecem com a gente. Onde é que eu me travo? O que me devora? O que me consome? Onde é que eu me perco, né? Porque o Minotauro é um labirinto. Eu me perco nessa coisa, não consigo sair daqui. Estou dentro do labirinto. Então a mitologia pode ajudar a gente a trazer isso, a entender essa realidade psicológica que a gente vive. A cura e transformação. Agora sim. Ou seja, existe quando a gente entende a correspondência entre corpo físico, mente e espírito, a gente pode influenciar a nossa saúde. Porque se eu estou em ambiente mental de debilidade física, por exemplo, sei lá o que, isso vai se refletir na minha... Eu vou ficar mais vulnerável em termos de imunidade. Já percebeu que tem gente que não adoece muito, tem gente que adoece mais? Tem relação. Tem relação a esse estado interior. E aí dá para te utilizar até... Por exemplo, quer ver um exemplo disso aqui? Os placebos. Tem remédio que é placebo. A pessoa toma, não é remédio e ela se cura. Por quê? Porque ela acredita exatamente que através do placebo ela criou uma condição, um ambiente mental de cura. E ela se curou. O placebo é ruim. Cara, se olhar desse jeito nem é ruim, porque não dá efeito colateral e cura. Mas o que houve? Na verdade, houve uma sugestão, uma reestruturação mental que promoveu a cura. E reconhecer a correspondência entre os pensamentos e a nossa realidade externa. Ou seja, eu tenho um mente mental que produz pensamentos e esses pensamentos se refletem na minha realidade externa. Ou eu posso fazer o caminho contrário. Para nós é mais fácil o caminho contrário. A minha realidade externa está relacionada a quais pensamentos que eu tenho. Esses pensamentos estão relacionados a qual ambiente mental. A gente faz o caminho de baixo para cima para entender
e depois tu entende de baixo para cima, tu modifica de cima para baixo. Essa é a lógica. Os 7 passos, as 7 leis, tudo assim. Você entende, você vai entendendo, você vai chegar de baixo para cima. Você tem que olhar o quê? Para o ambiente, para coisa mais concreta. E aí fazer essas correspondências para ir aprofundando, adentrando para dentro e entendendo. Até que tu chega no ponto. Esse é o ponto. Agora a mudança começa desse ponto e vai se refletindo. É isso. Aplicação da correspondência. Bom, o universo é todo conectado, interconectado e está tudo em harmonia, em todos os planos. A desarmonia ela é gerada pelo nosso ambiente mental equivocado. Então, o movimento das galáxias elas giram em torno de um centro. Tá? E é importante ter um centro em nossa vida. Isso é muito interessante, porque a correspondência ela é meio que fosse a órbita. Existe o Sol. Tá? O que o planeta Terra faz? Ele gira ao redor do Sol, ele segue a sua órbita. Esse é o seu caminho, seu Dharma, seu destino. Você vai seguir tua órbita. Se você estiver na tua órbita, tudo vai dar certo. Se você sair dela, não vai dar muito certo. Por quê? Porque você vai produzir desarmonia no todo. Dá para entender essa ideia? É meio bem profundo, né? Porque daí a gente chega num novo problema, né? Qual é que é o meu destino? E a gente vai ter que aprender a entender ou a lidar qual é a diferença entre destino e livre-arbítrio, liberdade, porque isso existe. E os dois têm. Será que eu estou no meu caminho certo? Exatamente. Mas aí no caso ele está aplicando a correspondência ao ver que o universo funciona através de órbitas e que a gente tem que ter uma órbita... A gente Tá, então ele está meio que aplicando a correspondência. Tá. O que seria essa órbita na nossa vida? O nosso destino, o meu caminho. Ah tá, a compreensão das leis universais seria quando a gente não está entendendo alguma coisa, olhar mais amplamente, olhar para a natureza, olhar para a cidade, olhar para tentar entender. Isso, ampliação. Tá. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Ah tá, que é querer a mesma coisa que tu tá pensando, que é a mesma coisa que A correspondência entre pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Tá, o exemplo que deu é fazer o que tu tá sentindo, que é o que tu tá... Uma coisa é o que tu pensa, outra coisa é o que tu quer, o que tu quer é o que tu sente, tá? E outra coisa é o que tu faz. Tá, os três têm que estar alinhados. Pensa, quer e faz, tá. Tá, outra coisa é os símbolos, que tu comentou que a vida apresenta as coisas para nós muitas vezes através de símbolos. De maneira simbólica. A relação com a vida é simbólica. Tá. Cura e transformação, tu estarias comentando que se a gente não tiver com as coisas alinhadas, a gente fica doente? Gera desarmonia. Desarmonia. E a doença é uma forma de desarmonia. Tá. E manifestação consciente. Ah tá, seria novamente o ponto de que o que é dentro é fora, né? Cultivar pensamentos, coisas boas. Você olha fora e entende dentro, né? Tá. Então, através do fora, você vê o ambiente, olha para dentro de você e chega na causa. E aí você vai mudar lá na causa para mudar a realidade externa. Não adianta você ficar trabalhando na coisinha ali que aparece. Ah, isso dá ruim. Meu cliente é ruim, meu cliente é ruim, meu cliente é ruim, tá bom? Mesma coisa de tomar remédio. Mesma coisa de tomar remédio. Eu tomo remédio. O remédio trata do sintoma, não trata da causa. Alivia o sintoma, não resolve o problema. Tá? Então esse sintoma está vindo do quê? Você vai descobrir que você tem uma questão psicológica que contribui para esse sintoma, para esse problema, para essa causa. A harmonia existe, a desarmonia a gente produz. Quando a gente se desconecta do todo ou não corresponde a ele, né? Não corresponde ao quê? Essa é a nossa órbita, ao redor de um centro. Tá? A gente pode destacar a importância de ter um centro emocional, que muitas vezes se manifesta como amor pelas pessoas, pelo trabalho que realizamos. Ou seja, o centro da minha vida, por onde eu orbito, o que é? Pode ser o amor. Pode ser o amor. O amor Quais são as formas da gente tentar buscar isso? Isso que tu diz do centro ou do amor? Não, do centro. Essa ideia do centro é a ideia de propósito de vida. Tá? Na verdade só existe uma maneira, né? O que acontece assim, como eu entendo isso? Cada um de nós aqui tem uma função no universo, tem uma função no mundo, tem algo para fazer no mundo, na vida. Que se você não fizer, ninguém vai fazer. Cada um tem um papel, uma função que é o destino de cada um. É algo a ser feito, algo a ser produzido, tá? Algo a ser criado, algo a ser realizado.
Se você não fizer, ninguém vai fazer isso. O mundo vai ficar sem. O centro seria tentar descobrir o que é isso, a princípio. No momento que eu consigo descobrir isso, me aproximar disso, vou trabalhar em função disso. E alguma dica de como é que eu descubro? Conexão com o todo. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Não tem receita de bolo para esse negócio. Isso aqui é um trabalho interno que cada um tem que fazer. Como é que eu faço isso? Eu tenho que me conectar com esse todo, com esse universo. Eu tenho que ver as correspondências, quais as coisas que a vida me traz, e através dessas leituras eu vou descobrindo isso. Mas dentro de cada um de nós existe uma vontade superior que dá... por que você gosta disso, daquilo, daquele outro? Tá? Aí tem algo. Tá? Tem algo. Se você começar a separar, digamos assim, as metas financeiras de aquisições e olhar o porquê que você quer isso, aquilo, aquele outro, você vai chegar em alguma coisa. Essa cenourinha morta, tá bom. Tá bom, eu quero ficar milionário, tá bom. Imagina que você é milionário, o que você vai fazer agora? Você não precisa de dinheiro, você tem tudo que você quer. Aí o que você vai fazer? Aí é um caminho para você achar isso que você está perguntando. Quando você não precisa de nada, você tem tudo que você queria. Imagina uma vida assim. Vai ficar chata? Ou você vai querer fazer o quê? O que você vai querer fazer, sei lá, para deixar para os outros? Que não é nem pra gente que a gente faz essas coisas. As coisas realmente elas só passam pela gente. As coisas que realmente importam. O máximo que dá pra fazer é mostrar o caminho. Cada um anda com a sua própria perna, né, cara? Então, a ideia é identificar o próprio centro, né? O ideal humano, né? Aquilo que a gente quer alcançar precisa direcionar a nossa vida em torno disso, né? Ou seja, você tem um ideal de vida. Acima dos teus objetivos, das tuas metas pessoais, um ideal de vida.